Boa tarde a todos, agradecemos a presença. Estamos aqui para a apresentação do trabalho de conclusão de curso em bacharelado em psicologia. O tema do nosso trabalho é a contribuição da teoria sistêmica para a compreensão de traumas em mulheres vítimas de violência psicológica no relacionamento conjugal. Eu me chamo Márcia. Eu me chamo Ionice. E a nossa orientadora foi a professora Lorena Mendes Martinelli. Para nós começarmos esse trabalho, eu gostaria de convidar vocês para fazerem uma reflexão conosco. Uma mulher que traz a seguinte queixa. Esse relato está em um dos livros que nós trabalhamos no nosso TCC. Ela diz o seguinte sobre o marido. Ele queria mandar em tudo. Queria mandar na minha vida as roupas que eu vestia, os lugares onde eu estava, com quem eu saía. Um dia, ele chegou em casa e colocou a mão em cima da televisão e ele disse, ficou o dia todo na televisão, né? Eu não entendi. Ele não era de gritar. A violência era de outro tipo. E ela foi se tornando cada vez mais acentuada. Chamava-me de burra. Às vezes me dizia, você está parecendo uma palhaça com essa roupa. E eu me calava. E por isso ele ficava muito bravo. Esse caso que eu acabo de relatar é um caso típico de uma violência psicológica no ambiente conjugal. E aí nós, para introduzirmos o nosso trabalho, nós vamos olhar que a violência psicológica nesse ambiente conjugal, ela é muito presente na nossa sociedade. E quando nós olhamos para a história, nós vamos poder perceber como isso se dá. E através, então, de uma revisão bibliográfica, foi possível nós verificarmos fatores históricos, fatores culturais e sociais e familiares que impactam negativamente a vida dessa vítima e fazem com que elas tenham a sua saúde mental comprometida, afetando as suas relações familiares. Esse estudo ele apresenta a teoria sistêmica como uma base fundamental também, né, para mostrar a sua utilidade no combate a esse tipo de violência no ambiente conjugal. A teoria sistêmica, ela contribui para a compreensão dos traumas vivenciados por essa vítima, considerando o indivíduo em todo o seu contexto familiar, nas suas relações, e vão fazer o quê? Trazer uma identificação de possibilidades para que a mudança possa ser promovida na conjugalidade, nas suas relações. A nossa metodologia bibliográfica ela foi fundamentada em estudos referentes a artigos, livros e também utilizamos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. As plataformas que foram pesquisadas fazem parte da Cielo, EPSIC e Lilacs, a respeito das bases de dados. E para dar uma relevância ao nosso trabalho, usou-se descritores como violência psicológica, teoria sistêmica, traumas, violência contra a mulher, entre outros. E o método de análise foi o descritivo. Voltando nesse contexto histórico e cultural dessa violência, remontando a história, nós vamos voltar lá para as civilizações antigas, para a gente poder compreender como se dá esse perfil dessa sociedade que faz com que essa mulher fique subjugada nesse ambiente e passe, então, a experimentar e a sociedade agir de determinada maneira em relação à mulher. Existe o Código de Hammurabi, que é muito antigo, e essas leis, eles davam ao homem o pátrio poder sobre a mulher e os filhos, inclusive se essa mulher não pudesse gerar filhos, ela era obrigada a cuidar dos filhos da concubina. Quando nós vamos também para a Grécia, nós vamos perceber que essa mulher ela está totalmente subjugada ao seu marido, ela começa a ter alguma liberdade, mas ela não tem direito ainda à sua vida jurídica e à sua vida política. Na Roma antiga, as mulheres elas viviam nesse perfil de submissão, elas eram submissas e só poderiam sair de casa com um de seus escravos. Olhando esse contexto, nós vamos perceber o tamanho do subjugo, do jugo que está sobre essa mulher.
E aí, quando chegamos no final do século XIX e início do século XX, quando chegam as grandes revoluções, aí nós podemos perceber que essa mulher começa a ter as suas pequenas conquistas, poderíamos assim dizer, né? Ela começa, então, a ter direito ao voto, à educação, elas começam a entrar para o mercado de trabalho, ganhando um novo status social, onde ela começa, vamos assim dizer, a sair desse casulo, ela começa a ter um pouco mais de direito. E nós vamos ver também a ONU, mais na atualidade, que é a Organização Mundial das Nações Unidas, que redigiu uma resolução em que define a violência contra a mulher, que ela é resultante de danos físicos, sexuais e psicológicos, incluindo ameaças e atos com coerção ou privação da mulher em lugares públicos e privados. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ele aponta para nós um crescimento em todas as modalidades de violência contra as mulheres. Agressões como violência doméstica, um percentual de 9,8% em crescimento a anos anteriores. Agressões de ameaças, 16,5% comparado a anos anteriores também. E a violência psicológica, que é relevante para o nosso trabalho, de 33,81% também comparado a anos anteriores. Agressões também através de stalking, 34,5%. E o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele também trouxe uma informação importante a respeito de assassinatos de mulheres, né? E aí se faz a pergunta, quem são essas pessoas, né, praticantes de violência contra as mulheres? E ele nos informa que 63% são pessoas parceiros dessas vítimas. 21,2% ex-parceiros. E 8,7% familiares, ou seja, pessoas muito próximas dessas mulheres vítimas de violência. Ainda dentro dos fatores sociais e culturais que perpetuam a violência contra a mulher, que está bem presente na nossa sociedade, nós vamos analisar e perceber que a norma de gênero é algo muito complexo. O homem como dominador e a mulher simplesmente como submissa. O machismo que prega a sua superioridade para justificar esse comportamento abusivo. E ainda a estigmatização, que presume que a violência doméstica é um tema privado, ou seja, há ali uma relação de marido e mulher. O dito jargão, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E isso dificulta essa vítima de fazer a denúncia. Aí nós vamos ter a Lei Maria da Penha, que é a lei de número 11.340 de 2006, que ela define a violência doméstica como crime e estabelece formas de evitar, enfrentar e punir esse tipo de agressão. Sobre os impactos psicológicos e físicos dessas mulheres vítimas de violência, os autores apontam consequências profundas, né? Danos profundos. A violência psicológica causa danos irreparáveis. Os autores mencionam exemplos como insegurança, ansiedade, insônia, medos, depressão, entre outros. Teodoro, ele vai além, afirmando que mulheres podem chegar a pensar em cometer o suicídio. Relata que tais danos marcam profundas cicatrizes e que afetam o corpo, causando alguns tipos de transtornos. Aí nós podemos pensar em transtornos alimentares, como TEPT, transtorno do estresse pós-traumático também. E Azevedo e Brandão, eles vão conceituar o trauma como sendo um acontecimento intenso que impossibilita o indivíduo de responder de forma adequada pelos transtornos e efeitos patogênicos duradouros na organização psíquica. Ou seja, vítimas desse tipo de violência, consequentemente, elas se apresentam de forma bastante prejudicada, né, num contexto, com danos físicos e psicológicos, e essas cicatrizes, elas são irreparáveis. Na saúde mental, nós também vamos perceber que, como Bini e Silva afirmam, que além da integridade física, a saúde mental das mulheres também é atingida. Ela é prejudicada e aponta ainda mais que mulheres têm 2 vezes mais chances de terem a sua saúde mental prejudicada. Por diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, depressão profunda, abuso de álcool e drogas, entre outros. Ou seja,
é uma vida já com uma sequela, né, com uma marca, com um dano profundo, tanto na saúde mental como na sua saúde física. E aí nós vamos, então, para o grande X da questão, é pensar nessa teoria sistêmica, né, nessa mudança, como ela atua, como ela funciona, né? Qual é o papel da teoria sistêmica? Os seus autores, o que eles dizem? Como eles trazem para nós, né, essa questão do indivíduo? E aí nós temos aqui uma imagem que foi gerada pela inteligência artificial nesse ano de 2024, que mostra exatamente a funcionalidade, é um sistema, é uma engrenagem. E aí, o Nichols e Schwartz, eles vão dizer que essa teoria ela foi desenvolvida por um grupo de vários pesquisadores. E quando nós vamos olhar lá na origem da Constituição, eles vêm estudando, analisando, vendo como esse sistema funciona lá no início. Aí nós vamos passar pela cibernética da primeira ordem, nós vamos começar a perceber as mudanças. Os próprios pesquisadores vão alinhando a sua teoria para chegar, para trazer essa teoria para a psicologia, para, a partir de então, pensar nesse indivíduo como um sistema. E aí nós vamos ter Mendes, que menciona também, ele vai falar sobre a terapia estrutural de Salvador Minutim, que ela não pode ser vista a olho nu. É necessário ampliar-se as lentes para que se possa enxergar o que está nas entrelinhas e como ela vai ser representada na queixa do seu cliente, do seu paciente, no funcionamento familiar, porque tudo vem de um sistema. Como é que essa máquina, né, como isso se engrena? E nós vamos ver também que Boscolo e Bertrando, eles vão ressaltar a importância de se compreender os padrões, ou seja, é como se a família trabalha com uma repetição de padrões. Você olha para um padrão e aí como se entrelaçam as habilidades significativas dentro daquele sistema, que o objetivo da terapia sistêmica não é resolver ali o sintoma, mas sim olhar de uma maneira ampla todo o sistema para, a partir daí, então, pensar em como os indivíduos funcionam na família, na sociedade, para poder fazer essas inserções. Nós vamos ter Rossetti, que é uma autora que nós estudamos também, ela afirma que não existem vítimas ou bandidos, tá? Não existem culpados ou inocentes. Os lances relacionais, eles são circulares. Não acontece de forma linear, mas eles são circulares. O que quer dizer isso? Eles são co-desencadeadores. O comportamento de um afeta o comportamento do outro. Então, nas relações, a maneira como eu me comporto vai alterar o comportamento do meu cônjuge e isso se manifesta dentro de um relacionamento conjugal. E a teoria sistêmica, ela não considera somente a individualidade da vítima, mas ela inclui a visão dinâmica relacional, que interfere na permanência dessa violência, segundo a nossa autora aí que foi pesquisada, Rossetti. E ela acrescenta ainda que só há possibilidade de mudança na forma de se relacionar com a conscientização do padrão do modo de funcionamento, padrão de funcionamento. A responsabilidade mais difícil é olhar para dentro de si, descobrir os seus sentimentos, os seus medos e os seus álibis. Ou seja, dentro dessa dinâmica relacional, precisa-se compreender o padrão de funcionamento dessa vítima, como ela se comporta e também auxiliá-la nesse processo de conscientização, para que ela possa, então, se observar, se ver, né, dentro desse sistema. E após a tomada de consciência, inicia-se, então, o processo da transformação, buscando compreender as ações e reações. Ao se compreender este padrão de funcionamento, inicia-se a mudança. A autora define padrão de funcionamento como sendo essas ações repetitivas dentro do sistema, e ela estabelece justamente isso, o modo de agir e o de reagir, e em todas as relações. E ela acrescenta também que isso vai para todos os aspectos das relações da pessoa, seja no conjugal, na família, no trabalho, né? Para todas as suas relações, esse aspecto de padrão de funcionamento, ele se evidencia. Sobre as nossas considerações finais, nós podemos concluir que a teoria sistêmica, ela traz para nós essa ampliação da compreensão a respeito da violência psicológica,
focando nos relacionamentos e auxilia também essa vítima na tomada de decisão. Como dissemos, a respeito dessa observação de como funciona, né, esses jogos relacionais, essa convivência, né, do casal, observando esse padrão de funcionamento, é que vamos compreender essa visão mais ampliada que a sistêmica proporciona, de não ver só o indivíduo, mas poder olhar para essa relação. E a respeito dessa mudança essas novas possibilidades e novos comportamentos dentro desse sistema, é onde a autora vai trazer possibilidades de acrescentar novos padrões de funcionamento, ou seja, aquilo que ela trazia como um padrão repetitivo, diante da mudança nesse processo de novas possibilidades, ela pode, então, assumir novos padrões de funcionamento, repetindo, né, uma ação nova e trazendo mudança para essa dinâmica familiar. E aí, nós vamos pensar na psicologia, né? A função da psicologia nesse processo, e nós compreendemos e reafirmamos que a violência, seja ela de que natureza for, deve ser rechaçada, repudiada, denunciada. Jamais devemos aceitar qualquer tipo de violência cometida por quem quer que seja. A vítima deve ser cuidada e acolhida sem julgamento. A psicologia deve fazer frente ao combate desse tipo de violência e promover ações que coíbam tal ato. E para encerrar aqui, a importância dessa pesquisa está exatamente em que ela reforça a necessidade de novos estudos, né, em todas as abordagens, né? Para que nós possamos, então, ter dados recentes e fidedignos que promovam a conscientização da sociedade, né? Que possam, então, fazer com que a violência diminua no ambiente social e que a gente possa, então, ter essa inserção na vida dessa mulher que passa por esse processo de violência no ambiente conjugal. Essas foram as referências que nós utilizamos para a construção dos nossos slides. E muito obrigada. Muito obrigada.